Notícia da gente. Um oferecimento MedX. Ir além é cuidar de quem a gente ama. Em breve com ressonância magnética. Aguarde. Marciano Santos, 192. Inscrições para os aprovados no ProUni vão até terça-feira. Receita não atinge meta para o IPVA. FAEC traz o espetáculo Farnese da Saudade para Araguari. Está começando o Notícia da Gente. Os aprovados no programa Universidade para Todos, o ProUni, terão até a próxima terça-feira para comprovar as informações fornecidas na inscrição. O resultado da segunda chamada está prevista para 4 de julho. A segunda edição do ProUni teve mais de 650 mil inscritos, 50% a mais do que em 2013. As mulheres foram a maioria dos candidatos, contabilizando 59% das inscrições. 60% dos candidatos são jovens e 11% têm entre 25 e 30 anos. O programa ofertou aproximadamente 115 mil bolsas. E o tempo vai estar melhor para quem quer aproveitar o feriado. Fique atento para a previsão do tempo na região. Em Araguari, faz sol na maior parte do dia. A temperatura máxima é de 26 graus. Em Uberlândia, a mínima é de 18 graus. Para quem está indo para Caldas Novas, o clima está mais quente, com a máxima de 28 graus. Não há possibilidade de chuva. E hoje, em Araguari, acontece o espetáculo Farnese da Saudade. A FAEC trouxe a peça para retratar o artista araguarino Farnese de Andrade. O espetáculo acontece na Capela da Unipac em 2 sessões, às 7 e às 9 da noite. A entrada é franca, mas os ingressos já estão esgotados. Então já existem muitos registros do artista na nossa cidade. Nosso Museu Calil Porto já tem obras do nosso artista. Existe aqui já vários estudos, tanto da FAEC quanto de outras personalidades da nossa cidade sobre a vida do artista, mas ainda assim pouco conhecido na nossa comunidade. Então, para fortalecer essa memória de um grande artista de renome nacional e internacional, que a gente também trazendo esta peça, que também é uma peça premiada pelo seu cenário, então trazer para que Araguari mais pessoas venham conhecer as obras de Farnese. Transformar em arte objetos velhos encontrados em ruas e praias é um pouco do que o artista araguarino fazia. Farnese de Andrade começou a carreira como artista aos 22 anos. O ator Vandré Silveira vive o artista na peça Farnese da Saudade, em uma espécie de monólogo autobiográfico. O cenário recebeu o prêmio Questão de Crítica, indicação ao Prêmio Shell, e a peça foi escolhida como a melhor interpretação no Festival Home Theatre. A peça está em cartaz desde 2011. Pois é, na verdade, eu tive contato com a obra do Farnese em 2007. Um amigo me apresentou o livro da Kozak Naif, que é um livro que apresenta a obra do Farnese. Nesse momento, me apaixonei pela obra do Farnese. Além de ser esteticamente muito bonita, ela porta uma força, E não tem uma pessoa que quando em contato com a obra do Farnese, que não se sinta tocada. Ela pode até rejeitar, mas ela não sai incólume desse contato com a obra do Farnese. E ele discute questões muito essenciais, Ele fala de vida, de morte, e o Farnese trabalha essas questões existenciais. A obra dele porta esse lugar. Inclusive, várias obras dele se chamam Pater, Mater. Então, ele discute a gênese do ser humano, a formação do ser humano, a formação de um pensamento. E eu, quando tive contato com essa obra, me apaixonei, me identifiquei com o pensamento do Farnese, apesar de muitas pessoas acharem a obra dele um tanto quanto sinistra, porque o Farnese ele trabalha com cabeças de boneca, com fragmentos. Ele percorria as areias de Botafogo, do Flamengo, das praias, no Rio de Janeiro, e também antiquários, a Feira da Praça 15, que é uma feira de antiguidades. E durante 2 anos eu percorri esses mesmos lugares que o Farnese frequentava na busca desses objetos.
E ele compunha a obra dele a partir desses fragmentos, né? E ele compunha uma unidade, uma assemblagem que chama. E aí o espetáculo, além de homenagear um ícone das artes plásticas nacional, né, que foi pouquíssimo reconhecido da maneira que ele merecia, a gente quer também levar o conhecimento das pessoas à vida e à obra desse artista genial, né? E é uma alegria muito grande poder estar aqui com o espetáculo em Araguari, né, na cidade do Farnese. E o cenário, ele já é premiado. Conta um pouco como é feito esse cenário. Então, pois é, muitas pessoas me perguntam, André, mas você é cenógrafo? Não, né, eu sou ator. Mas como eu fiquei muito imbuído desse universo do Farnese, né, foram 5 anos de pesquisa até conseguir concretizar, até estrear o espetáculo. E eu tive contato com familiares do Farnese, com os irmãos dele, com amigos. Então eu fui conhecendo a figura, né, fui me apaixonando pelo pensamento mesmo do Farnese. Era um artista muito, muito politizado, né? Inclusive tem algumas obras dele que se chamam Anjo de Hiroshima, que ele pegava umas bonequinhas e queimava, incinerava na chama da vela. E as pessoas acham isso sinistro, mas ele estava falando, na verdade, do poder de destruição que o homem criou para si mesmo. E o cenário veio do lugar de um diálogo, na verdade, entre a obra do Farnese e da Louise Bourgeois, que é uma artista também que se aproxima muito do trabalho do Farnese, porque ela também trabalha com fragmentos. E eu tive em Paris, em 2008, numa exposição, e eu vi uma obra da Louise Bourgeois, e parecia que era um Farnese numa escala maior. Então eu construí o cenário, né, e a partir desses objetos que eu fui garimpando, no mesmo percurso que o Farnese, enfim, fazia na busca desses objetos, e aí montei esse cenário, essa estrutura, e fui ensaiando durante 9 meses até a estreia do espetáculo. E no próximo bloco, o licenciamento de automóveis desse ano começa a ser cobrado em julho. E saiba sobre as vagas de emprego do Cine. Há mais de 2 décadas no mercado, a Luiz Clemente atua na área de prestação de serviços em galvanoplastia, cromeação, pintura epóxi e estamparia, oferecendo sempre o melhor custo-benefício aos seus clientes. Recentemente, também em serviços de usinagem, contorno, fresa, plana e solda pesada. Luiz Clemente, a sofisticada experiência de inovar. Rua Orlando Luiz Clemente, 170, bairro Independência, 3242-5730. Luiz Clemente. Ir além. É isso que move a MedX. Em breve, maior, melhor e mais moderna. Aguarde. MedX, Centro de Diagnóstico por Imagem. Marciano Santos, 192. Márcio Cabeleireiros, a beleza vista nos mínimos detalhes. Agora é para quem está à procura de emprego. Confira as vagas do Cine em Araguari. Agente de portaria, balconista, cozinheiro de restaurante, cuidador de idosos, operador de retroescavadeira e inspetor de tráfego rodoviário. Lembrando que as vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. O Cine fica na rua Virgílio de Melo Franco, número 261. E a Receita ainda não cumpriu a meta do IPVA esse ano. O licenciamento de automóveis começa a ser cobrado em julho. Araguari tem por volta de 60 mil veículos. Anualmente, os proprietários dos automóveis precisam pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. As metas de reconhecimento ainda não foram cumpridas. Dos 22 milhões esperados, foram recolhidos menos de 18 milhões de reais. Neste ano, segundo o chefe da administração fazendária de Araguari, apenas 68% dos responsáveis pagaram IPVA. Sim, esse mês assim, a gente percebe que em relação ao exercício anterior, que houve uma queda, ou seja, a gente não ainda chegou no percentual de eficiência do exercício anterior para o mesmo período.
Isso a gente está vendo aí um decréscimo, voltando às condições quase que de 2009. Isso nos preocupa e aí a gente está tomando já algumas ações para diminuir essa diferença. Os recursos arrecadados pelo IPVA são partilhados da seguinte forma: 40% para o Estado, 40% para o município onde o veículo está registrado e 20% para o Fundo de Manutenção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o FUNEB. O dinheiro arrecadado pelo FUNEB é aplicado na educação básica do município. Para quem ainda não foi autuado, ainda há tempo de pagar o IPVA com multa. Basta ir a um banco credenciado, casa lotérica ou agência dos Correios. De acordo com a portaria número 287, de abril de 2014, publicada pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais, as placas com final 1, 2 e 3 têm vencimento até dia 30 de junho. As com final 4, 5 e 6 são obrigadas a transitar com licenciamento desse ano a partir de 1º de agosto. As demais, a partir de 31 de agosto. A cada exercício, a gente não consegue atingir, assim, receber os 100%. Fica em torno de 95%. E esse 5% que vem acumulando, se a gente pegar os 5 exercícios anteriores, a gente chega a um valor de R$2.500.000 só para o município de Araguari. Isso aí a gente lembra os proprietários que, então, eles estão totalmente vencido, inclusive o seu certificado de licenciamento, se ele for de 2011, 12, ele já não serve mais para circular nas vias e ele tem uma multa aí já de 20%, alguns deles já foram autuados e já se encontram em dívida ativa, onde a multa chega a 50%, mais honorários advocatícios, entre outras despesas que ocorre. Caso ele venha cair numa blitz, ele ainda pode ter o aborrecimento ainda e mais despesa com guincho, diárias de pátio, etc. O Notícia da Gente fica por aqui. Um bom feriado a todos e até amanhã. Notícia da Gente. Um oferecimento MedX. Ir além é cuidar de quem a gente ama. Em breve com ressonância magnética. Aguarde. Marciano Santos 192.